Boa noite, começa agora mais uma edição do Hora News com as principais notícias deste domingo, dia 12 de abril. No Rio Grande do Sul, o que era temido durante a pandemia começou a acontecer. Hospitais de cidades da região metropolitana de Porto Alegre estão com as UTIs lotadas. Em Novo Hamburgo, o Hospital Municipal já não pode mais receber pacientes em casos graves de Covid-19. No Hospital Municipal de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, os 10 leitos de UTI estão ocupados. 3 atendem pacientes contaminados pelo novo coronavírus. O restante é utilizado por pessoas com outros problemas. A Covid, a pandemia, ela é mais um ingrediente nessa sopa que nós temos hoje que já está transbordando. O governo do estado vai liberar verba para a criação de 5 novos leitos no hospital nos próximos dias. Mas ainda assim pode não ser suficiente, já que o local é referência para atendimento de pessoas de outras 16 cidades. Em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, também não existem mais leitos de UTI no Hospital Dom João Becker. Em breve, devem ser criadas 10 novas vagas exclusivas para tratar pacientes com Covid-19. Em Porto Alegre, quase 70% das vagas de UTI para adultos estão ocupadas. E cerca de 60 pacientes, entre casos suspeitos e confirmados de coronavírus, são tratados nestes leitos em diferentes hospitais da capital. Para esse professor do Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a situação poderia ser pior caso não houvesse isolamento social determinado pela Prefeitura. Ele estima que se os casos de Covid-19 continuassem crescendo na mesma proporção que antes da quarentena, seriam necessários mais de 2.400 leitos de UTI só em Porto Alegre. Qualquer ação de afrouxar o isolamento, ela tem que ser tomada com cuidado e gradualmente. Não pode ser feito uma liberação total agora do isolamento, porque aí daqui a uma semana a gente já vai estar vendo um crescimento muito acelerado, os casos dobrando a cada 2, 3 dias, que nem era no início da pandemia. Há uma semana, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre criou 10 novos leitos de UTI. Até o final de abril, devem ser implantadas mais 38 vagas na mesma estrutura. E para auxiliar no tratamento de pessoas internadas, 8 hospitais de Santa Catarina vão testar a hidroxicloroquina em pacientes com a Covid-19. Desde o início da pandemia provocada pelo coronavírus, cientistas de todo o mundo vêm testando a hidroxicloroquina como um componente aliado no tratamento da doença. No Brasil, mais de 40 centros clínicos participam dos estudos. Dr. Glauber é médico intensivista e aceitou o desafio. Esse estudo ele está sendo patrocinado e viabilizado por um grupo de hospitais de excelência. Em Santa Catarina, pelo menos 8 hospitais irão testar a droga em pacientes. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, Joinville já registrou mais de 40 casos do novo coronavírus. Pacientes que estão internados em hospitais devem continuar o tratamento normalmente. Só irão participar da pesquisa aqueles pacientes que derem entrada nas unidades hospitalares com o caso confirmado da doença. De acordo com o especialista, o tratamento vai depender do grau de desenvolvimento da doença em cada paciente. Cada uma dessas fases da doença, dessas formas da doença, foram desenhados estudos específicos. O médico ainda ressalta, apesar de apresentar resultados positivos, a substância não é a droga ideal no tratamento da doença. Não há estudos suficientemente robustos. Acostumados a se arriscarem contra criminosos, os policiais militares agora têm um inimigo invisível. Eles estão sendo chamados para atuar em barreiras de fiscalização nas ruas ou no transporte público, orientando a população. Além de usar equipamentos de proteção individual, os agentes foram instruídos sobre medidas sanitárias nas viaturas. Eles fazem a higienização depois de cada operação. Atenção! A Polícia Militar pede a colaboração de todos para o enfrentamento ao coronavírus. Fiquem em suas casas. Só saiam se for estritamente necessário.
Nesta ação da Polícia Militar de Jaú, a orientação é clara: se proteja e vá para casa. Na linha de frente contra o crime, a Polícia Militar de São Paulo ganhou reforço de máscaras, luvas e álcool em gel. O combate agora é contra outro inimigo, o novo coronavírus. Todo início de serviço, logo após atendimento de alguma ocorrência, onde teve uma condução de uma das partes da ocorrência ou alguma prisão em flagrante, é feita a higiene da viatura. Com os EPIs, os policiais ficam mais protegidos nas rondas. Eles são orientados, sempre que possível, a manter mais de 1 metro de distância nas ocorrências. Quando tudo termina, é hora de ir para casa. O policial chegou na residência, tenta tirar o fardamento, já colocar num saco, numa sacola, para ficar separado com as demais roupas. Evitar de entrar para o calçado no interior da residência. Então, o policial que consiga deixar fora da residência é o correto. Quem não conseguir, coloca uma proteção plástica no pé, para não ter contato da sola do calçado com o interior da residência. E além de reforçarem a higienização das viaturas, tanto ao saírem quanto ao chegarem das ocorrências, todas as bases da Polícia Militar continuam o atendimento à população. Só que para garantir a segurança do cidadão e dos policiais, os cuidados por aqui também foram reforçados. Sempre também utilizando máscaras e luvas no atendimento ao público e evitando aglomeração de pessoas no local. Não for fazer um BO, entrar sempre de 1 ou 2, o pessoal esperar lá fora para poder não aglomerar muito aqui dentro da base e evitar um certo... Recentemente, o governo disponibilizou um auxílio emergencial no valor de R$ 600 para brasileiros desempregados, trabalhadores informais e para quem tem renda salarial de até meio salário mínimo. Com essa ajuda, é importante saber como aplicar bem esse dinheiro. E é por isso que eu converso agora com o economista da Fundação Getúlio Vargas, Joelson Sampaio. Joelson, boa noite, obrigada por nos atender. Eu gostaria que você falasse para a gente quais devem ser as prioridades nesse momento. Contas atrasadas ou priorizar as necessidades básicas? A ideia é priorizar as necessidades básicas, até porque as contas você consegue negociar com os bancos, enfim, fica mais fácil você administrar diretamente com as instituições financeiras. Agora, as contas básicas, elas são importantes porque são necessidades que as famílias têm, então a ideia é que elas consigam utilizar esse recurso, esse auxílio, para manter, enfim, suas necessidades essenciais, Então, a gente diria que sim, é importante elas focarem nas contas básicas do seu dia a dia, na necessidade de primeira ordem, e depois negociar com os bancos, enfim, estender a dívida, de alguma forma barganhar com as instituições financeiras algum prazo maior e até redução de taxa de juros. A gente fala em R$ 600. Esse valor é suficiente para o quê? Ele é um valor que pode ajudar principalmente na questão de alimentos, Eu acho que essa deve ser a primeira finalidade dele, ou seja, cesta básica, enfim, o que muitas famílias hoje já têm bastante escassez. E depois, para contas de necessidade, ou seja, você precisa, de repente, honrar uma conta de água, luz, enfim, não quer ter um problema com esse tipo de negativação, então, de repente, você pode honrar essa conta. Mas eu diria que, assim, mesmo essas contas, elas hoje, caso não sendo pagas, em boa parte dos estados e municípios, as empresas, as concessionárias, elas não irão cortar, digamos que, o fornecimento do serviço. Então, mesmo se a pessoa, de repente, não conseguir honrar essas contas, ela não vai ter esse tipo de problema. Mas eu diria que, em princípio, a parte de alimentos e depois essas contas. Aluguel, para quem precisa, também é uma conta importante. Provavelmente os R$ 600 ele não é o suficiente, mas ele pode contribuir, sim, em uma complementação para pagar um aluguel, por exemplo. E, Gelson, quem são os mais atingidos por essa crise? Certamente as pessoas de menor renda, porque quando a gente olha o mercado dos informais no Brasil, são as pessoas que têm menos seguridade social, são as pessoas que têm maior, digamos que,
exposição à crise e menor renda também, né? Ou seja, essas pessoas são as mais afetadas. Então, a ajuda do governo, ela minimiza, mas certamente ela não resolve o problema dessas pessoas. A gente precisa, de alguma forma, achar alternativas e também retomar alguns canais da economia, como alguns países já estão estudando, para a gente não ficar por muito tempo, porque essas pessoas com uma ausência de renda, uma renda muito baixa, elas acabam sofrendo ainda mais. É só para dar um respiro, né? Uma ajuda mesmo, de fato. E, Joelson, quais são as perspectivas econômicas, principalmente para os trabalhadores informais? Então, esses trabalhadores são os que hoje foram diretamente penalizados, porque os informais, eles não têm a proteção de uma legislação trabalhista, geralmente eles não têm vínculo, e eles dependem diretamente da economia circulando. Como a gente está no período onde a gente tem boa parte das atividades paralisadas ou sendo, digamos que, administradas no home office, essas pessoas acabam não tendo renda ou uma renda muito baixa. Então, para os informais, hoje, o cenário ele é muito complicado, ele é muito, digamos que, sensível, porque são pessoas que tinham uma renda e de repente essa renda desapareceu e hoje tem uma ajuda do governo para minimizar o impacto, mas a gente precisa sim pensar em alternativas para eles, porque certamente esse evento ele pode, digamos que, trazer danos muito negativos para uma classe grande de trabalhadores informais e até aumentar, né, a massa de pessoas que vão ficar desempregadas também, que hoje, por algum motivo, as empresas já estão tomando essas decisões de demiti-las. Então, é importante sim, essa preocupação com a economia, não só pelos informais, mas também uma classe de trabalhadoras que podem perder o emprego por conta da crise. Esse é um ponto até que a gente gostaria de tocar. Já dá para saber quantos trabalhadores, quantos postos de empregos devem ser perdidos durante essa crise? Tem uma perspectiva, uma estimativa? Sim, já existe estimativa, já tem estudos apontando que a gente pode chegar até 17 milhões de desempregados, ou seja, a crise, a depender do desenrolar, ela pode dobrar a nossa taxa de desemprego hoje no Brasil. Então a gente pode aumentar sim e muito o número de desempregados, né? E quando a gente olha os dados já de demissão e de pedidos de negociação em banco, por exemplo, a gente vê que o cenário é bem crítico e que a crise já está tendo efeito em muitas empresas e famílias. Gelson, tem muita gente que conserva a tradição de guardar um dinheirinho para uma hora emergencial. Essa é a hora de usar esse dinheiro para pagar a conta, ou é melhor não mexer nele e ir levando? Se você conseguir administrar as contas e manter essa reserva, é melhor. Então, se você consegue negociar, discutir com o banco uma suspensão da dívida ou alguma, digamos que, renegociação de juros, isso é bem-vindo. Não havendo essa possibilidade, ou seja, se a pessoa realmente precisar utilizar esse recurso, sim, eu acho que tem que ser utilizado, até porque quando você tem algum problema no nome, principalmente para as pessoas de menor renda, essa restrição do nome, ela pode custar muito para a pessoa, porque inviabiliza, por exemplo, novas fontes de crédito, inviabiliza outras compras a prazo, e isso acaba sendo ainda mais, digamos, crítico para as pessoas de menor renda. Então, um dos grandes ativos das famílias de menor renda é o nome. Então, a pessoa poder zelar, ela é sempre importante, recomendável, e nesse período tendo esse colchão de segurança, se ela puder manter, melhor, mas se ela precisar utilizar para manter o nome, é melhor e ainda mais seguro. Tá ótimo, Gelson, obrigada pelas dicas, pelos esclarecimentos e também pela participação aqui com a gente. Até a próxima. Até a próxima. O mundo está passando por um processo de mudança em que as pessoas estão sendo forçadas a olhar mais para si. Transformações no modo de agir e pensar acabam sendo inevitáveis e necessárias. E é aí que a gente precisa ficar atento aos sinais de depressão
e ansiedade. Para falar sobre como toda essa crise pode interferir na saúde emocional da população, a gente recebe agora o psiquiatra da Universidade de São Paulo, Dr. Marcos Abud. Doutor, boa noite para o senhor. Essa mudança forçada na rotina pode prejudicar a saúde emocional de pessoas saudáveis que até então nunca tiveram nenhum histórico de transtorno ou doença emocional? Muito boa noite, é um prazer estar aqui falando, sobre esse tema tão importante hoje em dia. O que é importante a gente entender, esse momento que a gente está vivendo, ele vem, ele, digamos, contempla uma série de situações, uma série de cenários que são muito agressivos para a mente de qualquer ser humano. O que a gente vê nesse momento atual? A gente vê uma ameaça nova, uma ameaça desconhecida, momentos de incerteza, momentos de indefinição e momentos de isolamento social. Todo esse conjunto de fatores é extremamente agressivo para a nossa mente. O nosso cérebro, ele evoluiu para que fosse muito bom para captar perigos. E além disso, o nosso cérebro ele precisa muito de conexões, de contato social. Uma vez que nós estamos num ambiente desconhecido, onde nós não sabemos o perigo, não existe um plano claro do que seguir, a nossa rotina é alterada. Isso estressa o cérebro, faz com que ele perceba perigos de uma forma mais intensa, ele fica mais alerta, porque ele não sabe de onde a ameaça vai vir. E o afastamento de pessoas importantes, isso diminui a ativação de circuito de prazer no cérebro, aumenta o circuito de ansiedade, aumenta a liberação de substâncias que lesam a nossa saúde cronicamente, como cronicamente um nível elevado de cortisol, por exemplo. Então, tudo isso faz com que todo ser humano ele sinta questões de instabilidade emocional, como insônia, dificuldades de concentração, aumento de ansiedade, aumento de sentimentos de tristeza, de falta de propósito, sentimentos de raiva, sentimentos de dificuldade de concentração e uso abusivo de substâncias. Ou seja, esse cenário é passível, tem a capacidade de provocar alterações psíquicas em todo ser humano, mesmo naqueles que não têm um histórico prévio de tratamentos psiquiátricos. Doutor, e as pessoas que já têm tendência a esse tipo de depressão, ansiedade, pode ser ainda pior para essas pessoas, toda essa crise, o isolamento social? Sim, a gente sabe, através de vários estudos com outras pandemias, com outros problemas de saúde pública, qual o impacto disso na nossa mente. A gente vê que tem 4 grupos de risco para isso. Primeiro, pessoas que já têm ou estão em tratamento para um transtorno mental, como quadros de depressão, quadros de ansiedade, quadros de transtorno bipolar ou qualquer outro transtorno mental. Essas pessoas estão, sim, mais vulneráveis, estão em maior risco. Quem mais está em maior risco? Profissionais de saúde que estão na linha de frente do atendimento, eles estão em risco maior de uma série de problemas psíquicos, incluindo uma estafa, um burnout. Quem mais? Idosos, A gente sabe que os idosos eles estão em risco, eles se adaptam de uma forma um pouquinho mais dolorosa, mais trabalhosa a mudanças de rotina, E crianças e adolescentes. Então, idosos, crianças, adolescentes, profissionais de saúde e pessoas que já têm um histórico de transtornos mentais, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, qualquer que seja, são os 4 grupos de mais risco nesse momento de terem uma piora do seu quadro de saúde mental. E doutor, quais são os sintomas? Como a gente pode identificar os sintomas de ansiedade, depressão? Perfeito, Todos nós, então é importante a gente aceitar que assim, a gente não tem por que ficar bem nesse momento, nós não precisamos, não temos a obrigação de estar 100% bem. Então é normal nós sentirmos momentos de mais apreensão, de angústia, de um pouco de dificuldade de relaxar, dificuldade de tomar decisões, isso é totalmente normal. A gente pode elencar alguns sinais de alerta, ou seja, aqueles sinais que acendem uma luz amarela para a gente poder
digamos, ficar um pouco mais atento e falar, olha, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada nessa parte de saúde mental. Então, insônia, dificuldade para começar a dormir ou manter o sono mais do que 3 vezes por semana, por 2 semanas, sentimentos de falta de ar, angústia, palpitação, sensação de sufocamento, sensação de morte iminente, crises que venham de uma forma frequente, isso é um sinal de alerta. Sentimentos de perda de prazer em fazer as coisas que nós gostávamos de fazer. E esse sentimento de perda de prazer, perda de vontade, perda de desânimo, isso também fica frequente, a maior parte dos dias por 2 semanas, né? Pensamentos de que a vida não tem mais propósito, de que a vida não tem mais sentido, ou até que seria melhor sumir, seria melhor largar tudo, ou até mesmo um pensamento de que seria melhor se a morte viesse. Esse tipo de pensamento sempre é um sinal de alerta, independentemente da frequência com que ele veio, né? Então, insônia, sentimentos de palpitação, ansiedade, angústia, dificuldade para relaxar, desânimo, tristeza, isso se tiver mais do que 3 dias por semana, por 2 semanas seguidas, ou então se vier pensamentos de falta de propósito, de falta de sentido na vida, ou de que seria melhor se tudo acabasse, seria melhor se algo acontecesse de ruim, e isso, qualquer momento, a gente deve ficar atento e pedir ajuda de profissionais especializados. A gente conversando com as pessoas, muitos relatam que tem a sensação de que o tempo parou, né? Que não tem mais sentido, os planos foram interrompidos. O que a gente pode fazer, atividades no dia a dia que podem fazer com que esse estresse, esse sentimento todo se amenize de uma certa forma, doutor? Ok, o que a gente pode fazer para proteger a nossa mente, né? Primeiro ponto que a gente tem que ter claro para todos nós é que a nossa mente, o nosso cérebro gosta de rotina. A gente não se adapta bem quando muda muito rapidamente a nossa rotina, né? A gente precisa de uma rotina, a gente precisa de um plano até para poder sair dele de vez em quando. Então, isso, claro, né? Muitas pessoas falaram, mas é realmente muito importante nós termos uma rotina, né? Se a gente conseguir manter alguns pontos da nossa rotina pré-quarentena ainda no nosso dia a dia, por exemplo, o horário de acordar, o horário de fazer as refeições, até mesmo, né, a parte de banho, de troca de roupa, coisas simples, né? Mas a gente manter essa rotina, evitar ficar de pijama o dia inteiro, evitar ficar na cama o dia inteiro, isso é algo sim que pode ser bastante útil para organizar o nosso cérebro. Uma outra coisa, o que aflige a nossa mente nesse momento? A sensação de falta de controle, né? Quando nós não temos, né, a sensação de que nós controlamos o nosso dia a dia, controlamos as coisas que vão acontecer, isso gera muita ansiedade. Então é interessante a gente colocar a nossa energia em atividades que dão pra gente esse senso de controle, né? Então, organizar coisas que nós conseguimos fazer no nosso dia a dia, que dão esse senso de realização, de que nós estamos fazendo algo e também nos dá a sensação de que nós estamos controlando. Então, ver o que a gente consegue controlar na nossa rotina. E quando vir pensamentos, né, preocupações sobre coisas externas, coisas que estão fora do nosso controle, quer seja da área da saúde, quer sejam preocupações financeiras, nesse momento a gente tentar usar algumas técnicas, por exemplo, técnicas de olhar esses pensamentos, uma técnica que ajuda a gente a observar esses pensamentos com uma certa distância e falar, não, isso é um pensamento que está fora do meu controle, isso não me ajuda, e aí de repente você visualizar, pegando, fechando esse pensamento, colocando numa caixa, num baú, trancando ele, falando, eu vou me preocupar com isso depois, quando isso estiver no meu controle. E aí você volta para coisas que estão no seu controle, na sua rotina. Outros pontos importantíssimos, né? Limitar o uso de álcool e outras substâncias psicoativas para lidar com o tédio e com a angústia desse momento. O álcool, ele alivia a ansiedade no primeiro momento, mas ele piora o nosso padrão de sono, ele diminui a nossa imunidade, que é tudo que nós não queremos nesse momento, e ele aumenta sintomas ansiosos 8 a 12 horas depois do uso. Então ele vai aumentando a ansiedade a longo prazo. Isso seria um alerta para as pessoas que estão aí, digamos, nesse ócio, nesse tédio da quarentena.
Muitas pessoas, doutor. Muito obrigada pela participação, por atender aqui a gente e ótimos esclarecimentos aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até a próxima. Bom, e você que nos acompanha pode assistir a nossa programação ao vivo também pelo YouTube. É só acessar youtube.com/RecordNews ou aproxime a câmera do seu celular nesse QR Code que está aparecendo agora aí na sua tela, que ele vai te levar direto para o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever na nossa página para ficar ligado no conteúdo que é exclusivo. Você também pode mandar comentários, é só usar a hashtag RecordNews. E um fotógrafo decidiu registrar a vida dos idosos em isolamento no Ceará. Com toda a proteção de dentro do carro, ele saiu pela cidade de Juazeiro do Norte à procura de histórias e personagens. O homem que se esconde do vírus por trás de uma máscara. A avó confinada que cuida do neto. A senhora aprisionada dentro da própria casa, atrás das grades da janela. Pois é, a rotina de isolamento ganhou registros realistas em preto e branco em Juazeiro do Norte, no Ceará, onde essas fotos foram tiradas. As imagens mostram principalmente os idosos, principal grupo de risco para as complicações da Covid-19. As fotos fizeram maior sucesso na internet e foram registradas pelo fotógrafo cearense Breno. A gente conseguiu captar assim, emoções que realmente até nos surpreenderam, o resultado que a gente gostou bastante. Seguindo uma ideia da mulher, o casal e os 3 filhos deram uma volta de carro pela cidade, com uma câmera e muito álcool em gel. Eu não ia expor as pessoas que eu mais amo, né? Então as fotos foram feitas de dentro do carro, né? Nós não descemos do carro, abri o vidro para fazer a foto e tentávamos não intervir muito na cena. No máximo dava um assovio, dava um tchauzinho para o pessoal olhar, para o pessoal ver que estava sendo fotografado, né? E depois pedíamos, claro, a autorização e foi assim, de dentro do carro mesmo, meio que no improviso, mas aconteceu. A aventura ajudou a agitar a rotina do fotógrafo. Por causa da pandemia, os eventos que ele era contratado para registrar foram cancelados. Em casa, o que dá para fazer é o tratamento de imagens e edição de fotos. Breno também está num grupo de risco. Aliás, em alguns, aos 37 anos, ele coleciona problemas de saúde. Tem diabetes, é obeso e hipertenso. Eu sempre tenho me tratado com remédios, né? Para controlar e assim, mediante o uso dos remédios, tudo fica controlado na medida do possível. Apesar de que, mesmo assim, a gente fica um pouco assustado, porque a gente sabe que na hora do vamos ver mesmo, quem tem se complica mais, né? Além da saúde, Breno também está preocupado com o trabalho. Eu não consigo imaginar o problema isolado, a parte da saúde com a parte da economia, né? Que tem sido uma discussão bem recorrente a respeito da possível volta ao trabalho. Enquanto isso, o risco de contaminação. Então a gente fica num canto assim sem saber o que seguir, o que fazer. É bem complicado. E isso acaba nos assustando ainda mais, porque a gente fica inseguro nas atitudes que a gente vai tomar, né? Apesar disso, Breno espera que as fotos tiradas por ele no interior do Ceará ajudem as pessoas a entenderem a importância do isolamento social na luta contra o novo coronavírus. Que a saúde se resolva antes que precise se lutar pela economia, digamos assim. Portanto, você está fazendo a sua parte. Com certeza. A minha, da minha família, e quem eu posso também eu repasso para poder fazer a dele. Uma pesquisa europeia mostra, ao praticar exercícios ao ar livre, a distância entre as pessoas deve ser ainda maior. Mesmo em ambientes abertos, há o risco do vírus se espalhar. A Organização Mundial da Saúde recomenda que as pessoas mantenham distância de ao menos 1,5 metro umas das outras quando estão paradas. Mas e quando estão se exercitando? Preocupados com a pandemia, Luciana e Marcelo mudaram a rotina de treinos. A gente só sai nós dois, então a gente faz uma corrida, procura manter a distância o máximo possível das pessoas, para que a gente não fique junto, evita qualquer tipo de aglomeração.
e depois a caminhada a gente faz junto, mas aí é só nós dois. A gente não tem grupo de corrida nem nada, a gente não faz parte de nenhum tipo de grupo. Pesquisadores da Bélgica e da Holanda recomendam que durante a prática de exercícios as pessoas aumentem a distância de segurança. O estudo ainda não foi publicado em uma revista científica, mas já foi divulgado. Nessa animação desenvolvida pelos especialistas, eles mostram que fazer exercício lado a lado é seguro. Mas correr ou caminhar logo atrás de outra pessoa requer cuidado. Os cientistas concluíram que as gotículas de saliva de quem está à frente ficam no ar e podem contaminar quem vem logo em seguida. Por isso, segundo a pesquisa, a distância segura entre dois corredores é de pelo menos 10 metros. Entre duas pessoas que estão apenas caminhando é de 4 a 5 metros. E entre ciclistas é de 20 metros. Outra forma de evitar contato com as gotículas de quem está à frente é manter uma linha diagonal, em vez de ficar diretamente atrás da pessoa. O que muitos brasileiros têm sentido falta nessa quarentena é de fazer exercício físico. Para não correr riscos, os especialistas recomendam usar máscara durante as corridas e caminhadas. Mas a melhor solução continua sendo se exercitar em casa. Essa médica infectologista diz que a população precisa respeitar mais o isolamento social. As pessoas ainda não têm ideia, não estão levando a sério o isolamento social. Nem o uso de máscara correto, nem entender que o isolamento social não é todo mundo em casa, tudo junto, tudo misturado. Sair para fazer exercício só mesmo em último caso. E ainda com atenção redobrada. Que seja num lugar onde não tenha corrente de ar, que você corra de máscara, que você tenha um álcool gel à disposição da mão para você ir passando. Outra, que você volte o mais precoce possível para casa, porque a hora que venta esse vírus pode ser carreado. Então eu acho que em torno de 20 minutos, 30 minutos, casa e trocar de roupa. Cantores nas janelas, nas varandas, a música tem sido uma grande saída para as pessoas se distraírem nestes dias de isolamento social. E se você pudesse pedir uma música para alegrar a sua rua, hein? Que tal? É a chamada Rádio Quarentena. Esse é o momento de refletir sobre tudo isso. Todo mundo se divertindo, mas cada um no seu cantinho, respeitando o distanciamento social. Tem gente até na janela que se deixou levar pelas músicas escolhidas pela Giovana. Eu comecei a ver as pessoas muito cabisbaixas durante essa quarentena, durante essa pandemia que a gente está passando. Não está sendo fácil. Aqui a gente tem muitos idosos, muitas crianças, ou seja, tem que tomar um cuidado aí redobrado. É quase uma rádio profissional. Na garagem dela, em vez de veículo, agora tem caixa de som, notebook. As transmissões ao vivo ajudam na interação dos moradores. Um vizinho fez aniversário e a data não passou em branco, não. É pique! Nas redes sociais, pedidos de músicas e vários agradecimentos. Essa vizinha diz que se recordou da infância dela. Recordei os meus 20 anos, que aqui tinha, eu moro aqui há 67 anos e tinha muitas festas aqui, iguais a essa. Ela traz um benefício muito grande, uma alegria muito grande. A rádio ajudou até no clima de romance. Olha só esses dois. Equipes do PROCON têm feito um trabalho para apurar eventuais práticas abusivas de produtos essenciais durante essa pandemia, como botijões de gás, álcool gel, máscaras. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com Fernando Capês, que é diretor executivo do PROCON São Paulo. Fernando, boa noite. Eu gostaria que você contasse para a gente como que é feita essa fiscalização. Muito boa noite. Nós estamos estimulando as pessoas a denunciarem aumentos abusivos. Não há nenhuma razão para que o preço de um produto essencial, seja um botijão de gás, seja um produto da cesta básica, ou um álcool gel, uma máscara, tenha aumentado em relação aos meses de fevereiro e janeiro. Então a pessoa tem que pegar o próprio Instagram dela, o Instagram pessoal, e aí com o celular ela faz a denúncia usando a própria rede social e marca @PROCONSP. Com base nessas denúncias, nós já visitamos mais de 1.000 estabelecimentos e autuamos cerca de 800. É inadmissível
que num período de crise, de pandemia generalizada, as pessoas queiram tirar lucros excessivos e abusivos. Isso é uma prática censurada pelo Código do Consumidor e, nessa época de coronavírus, é crime contra a economia popular. O PROCON vai sair todos os dias e na semana que vem sairá novamente. Agora o governador João Dória criou a Secretaria Extraordinária de Proteção ao Consumidor. Eu estou acumulando o cargo de secretário e diretor executivo do PROCON. Vamos organizar agora forças-tarefa e percorrer a cidade inteira e o estado inteiro. Fernando, esses estabelecimentos, após serem denunciados, eles são lacrados? É estipulado algum tipo de multa? Conta pra gente. Bom, a gente visita os estabelecimentos. Em alguns casos, como distribuidoras de gás, nós fizemos a prisão em flagrante. Fomos com o Departamento de Operações de Polícia Estratégica da Polícia Civil, prendemos a responsável pela distribuição do gás, porque simplesmente ela estava vendendo o gás no preço correto, R$ 70 na frente, e entregando nos fundos da distribuidora botijões de gás para clandestinos revenderem pelo dobro do preço. Então ela foi presa, os clandestinos foram presos também, e o PROCON continua fiscalizando distribuidoras de gás. Não adianta colocar o preço de R$ 70, que é o correto, na frente, e usar clandestinos para vender em pontos clandestinos a R$ 120, R$ 130. Estamos visitando também supermercados. Já detectamos que os fornecedores de supermercado, ou seja, não propriamente o supermercado, mas aquele que fornece ao supermercado, o atacadista, aumentou em quase 80% o preço do arroz, do feijão e do leite. Nós estamos multando também, e se o supermercado repassar esse aumento ao consumidor, será multado também. Ou seja, o fornecedor que estiver de má fé, usando de ganância e oportunismo nessa ocasião, nessa oportunidade, vai ser multado. E a semana que vem haverá um monte de blitz. O PROCON vai sair todos os dias e eu vou sair junto com as equipes para fazer essa autuação. É uma atividade inadmissível, né? Esse abuso por parte desse pessoal que tenta lucrar numa situação de pandemia como essa que a gente está vivendo. E, Fernando, já sabe quantos estabelecimentos, você já tem um número de quantos estabelecimentos já foram autuados, multados até agora? Sim, nós já autuamos aproximadamente quase 900 estabelecimentos. Nós fazemos cerca de 90 ações simultâneas no estado inteiro, todos os dias, e vamos passar de 1.000 estabelecimentos agora essa semana que serão autuados. O lucro, na verdade, pode virar prejuízo para o fornecedor ganancioso. Por quê? Porque ele pensa em ter uma vantagem aumentando abusivamente o preço, mas a multa e o fechamento administrativo do estabelecimento vão dar um prejuízo muito maior. Sem contar o processo criminal, em que ele vai ter que contratar advogado, fazer a sua defesa e pode vir a ser condenado. Então, realmente, a gente está avisando o fornecedor para que, nesse momento de crise, não buscar o lucro excessivo e desproporcional e respeitar o desespero da população. O PROCON, mesmo com o risco de contaminação, de contágio do coronavírus, estará nas ruas, os fiscais estarão, o diretor de fiscalização estará e eu estarei juntamente fazendo essa fiscalização. Então, é um sacrifício para todos e, lamentavelmente, essa prática tem ocorrido com produtos essenciais da cesta básica, o arroz, feijão, o ovo, o leite, com o botijão de gás que é necessário para a pessoa cozinhar a sua comida e com produtos de álcool gel e máscaras, que está subindo bastante. Nós vamos autuar, vamos pegar e vamos prender, juntamente com a polícia. Não tem outro jeito para proteger a população contra essa especulação do que uma ação extremamente rigorosa. As pessoas têm que entender que aumento de preço num período de normalidade é uma coisa e é regido pela lei do mercado. Aumento de preço em época de calamidade é crime e é prática abusiva, porque não existe a concorrência regulando como uma mão invisível do mercado. Existe sim abuso. É oportunismo, né? Fernando, agora deixando um pouco o comércio de lado, outra dúvida que o pessoal tem tido agora, muita gente tem agora nesse momento, é em relação às mensalidades de escolas ou cursos. O consumidor pode ter desconto no valor dessas atividades? Olha, vamos imaginar o seguinte, tá?
um meteoro caiu na Terra e a Terra parou de girar. É isso que aconteceu. O Código do Consumidor, os manuais dos doutrinadores, os tribunais, ninguém estava preparado para uma pandemia que afetou ao mesmo tempo todas as relações de consumo. Todos os contratos foram afetados. Nós estamos diante de um evento chamado evento de força maior. Nem o consumidor, nem o fornecedor deram causa à interrupção dos contratos. Então, é preciso que se mantenha a mesma relação que existia antes da existência do coronavírus. Ou seja, procurar manter os contratos ao máximo. A orientação da Senacom e a orientação do Procon é para que as mensalidades continuem sendo pagas, que não haja interrupção nessa relação de consumo, porque caso contrário a escola não vai conseguir pagar os professores nem as suas despesas e o prejudicado será o consumidor. Então continua pagando a mensalidade e cabe à escola repor as aulas ou apresentar a modalidade de ensino à distância, com recursos tecnológicos. Portanto, a manutenção dos contratos vai evitar que as empresas quebrem. Se as empresas quebrarem, não vai ter concorrência, o preço vai subir, o consumidor não vai ser indenizado e nem vai ter como buscar uma concorrência, uma livre escolha, porque o mercado vai ser afetado. Então, em geral, todos os contratos devem ser mantidos, o crédito preservado e a prestação do serviço deve ser feita de maneira alternativa, repondo a aula ou oferecendo o curso ou modalidade à distância. Bom, e o valor da mensalidade? Também tem que se manter o equilíbrio. Se a escola fez investimentos e ela mantém as suas despesas no mesmo patamar, não cabe redução da mensalidade. Se a escola está gastando menos, está tendo menos despesa, cabe a redução proporcional da mensalidade. A linha é essa: ninguém levar vantagem sobre ninguém, todos perderem um pouco para que todos possam ganhar. Entrar em um acordo entre as duas partes, né? Fernando... Sempre um acordo, a conversa, a negociação, a harmonia nas relações de consumo. Numa época como essa, que é praticamente uma época de guerra, de calamidade, é preciso união, bom senso e equilíbrio, sem radicalização. Radicalização só com quem está agindo de má fé, que é o caso dos preços abusivos. Perfeito, Fernando disse tudo. Muito obrigada pela participação. Até a próxima. E nas últimas semanas, os brasileiros têm ficado mais atentos à higiene. Até adotamos algumas medidas como tirar os sapatos antes de entrar em casa e lavar as mãos antes de cumprimentar os familiares. Mas será que essas mudanças vão virar hábito mesmo depois desse período de pandemia do novo coronavírus? A Patrícia teve que adaptar muita coisa em casa. Aqui na minha casa nós nunca tivemos o hábito de tirar os calçados para entrar, né? Acho que, como muitos brasileiros, a gente chegava da rua, ia fazer nossas atividades normal, entrava com calçado mesmo, pisava no tapete, sentava, sem nenhum critério. O máximo era chegar e lavar as mãos. Agora é bem diferente. Bom, primeira coisa que a gente faz quando chega em casa, né, é deixar os chinelos nesse cantinho aqui. E aí o que a gente higieniza eles. Aqui para facilitar, eu já deixo o cloro diluído em água e vou borrifar na sola dos calçados que a gente anda na rua. As mudanças não pararam por aí. Então tudo que vem da rua, chave, carteira, documento, óculos, eu peço, né, pro meu marido, que ainda continua com as suas atividades normalmente, para ele deixar aqui. E eu começo a higienizar com isso daqui é álcool 70%, mas na falta dele eu uso álcool em gel mesmo. E aí eu higienizo cartões que a gente usa em estabelecimentos comerciais, as chaves. Patrícia mora com um marido e uma filha de 5 anos, a Laura. O calor humano entre eles foi outra coisa que mudou. O primeiro impulso é ir para cumprimentar, para dar um abraço, um beijo, principalmente essa relação familiar. Então, quando a gente, né, presta atenção, assim, a gente já se esquiva e já vem aquela realidade de que é bom evitar, né? Os utensílios domésticos também deixaram de ser compartilhados. Então, eu conversei muito com a minha filha para ela não dividir nada dela com ninguém. Falei assim, ó, esse canudo é só seu. O copo que você tomar é só seu.
Essa revolução nos hábitos de higiene se espalhou por milhões de lares brasileiros, em alguns com mais intensidade, em outros com menos. Mas será que esse novo comportamento veio para ficar? Vai ser incorporado à rotina após o fim da pandemia? Resposta que a gente vai buscar com o Dr. Isaac Efraim. Ele está em casa, respeitando a quarentena e conversa com a gente agora por videochamada. Doutor Isaac, isso é uma coisa que automaticamente vai acontecer, vai passar a ser rotina, ou esse tempo da pandemia ainda é pouco para se tornar um hábito arraigado nas pessoas? A tendência que o ser humano tem é de voltar para o seu hábito original, para o seu hábito natural. O hábito só muda se a gente ficar muito tempo obrigado a ficar preso a esse novo hábito, ou se o susto, se o medo, se as coisas ruins e o sofrimento que quebrar o novo hábito trouxerem, estiverem incutido dentro da cabeça do ser humano. No caso, precisaria mais tempo, que essa pandemia fosse maior, né, mais grave para isso acontecer? Mais grave e mais tempo. Mais tempo, tipo 2, 3, 4 anos. E se não houver um sinal de perigo, de sofrimento, de punição, ele vai se perdendo, ele vai acabar se perdendo. Sem poder fazer shows ou eventos sociais para arrecadar dinheiro, o Hospital de Amor de Barretos, no interior de São Paulo, prevê uma queda de 11 milhões de reais na renda por mês. O hospital é especializado no combate ao câncer e o atendimento é de graça. O governo federal paga 40% das despesas, mas o restante depende de doações. Falta dinheiro no hospital que devolve a esperança de vida para tanta gente. Com cancelamento de shows e leilões, por causa dos casos do novo coronavírus, o Hospital de Amor, antigo Hospital de Câncer de Barretos, prevê queda de 11 milhões de reais por mês em doações, justamente no momento em que a instituição precisa gastar ainda mais. A gente teve um investimento aí muito alto referente a equipamentos em nossas UTIs, a insumos para atender a nossa equipe médica, como máscara, álcool em gel, enfim, tudo para que a gente continue atendendo os nossos pacientes com qualidade, da forma que todos merecem. Leonel é voluntário, organiza leilões. Assim como os demais colegas que ajudam o hospital, está preocupado. Nós queremos convocar toda a sociedade, todos que conhecem o hospital, que gostam do hospital, os amigos do hospital, que possam estar doando de alguma forma. O Hospital de Amor tem 5 unidades de tratamento de câncer em 4 estados do Brasil. Administra também 16 institutos de prevenção e 25 unidades móveis. São 6 mil atendimentos por dia. Só em Barretos, onde fica a sede, são mais de 4 mil funcionários. Todos os serviços são oferecidos de graça para os pacientes. 40% dos custos são pagos pelo Sistema Único de Saúde, o que não é suficiente. Por isso, o hospital pede ajuda para não ter que suspender atendimentos. A campanha Momento de Amar tem como meta arrecadar 5 milhões de reais. As doações podem ser feitas pelo site do hospital, hospitaldeamor.com.br/corona. Tem ainda uma vaquinha na internet. É importante doar nessa página. Hospital de Amor, o tratamento de câncer precisa continuar. A gente realmente precisa dessa ajuda, porque o tratamento do câncer não pode parar e a sua doação também não. O tédio e a monotonia durante a quarentena estão tomando conta de muita gente, mas um rapaz do Rio Grande do Norte resolveu narrar a rotina dos pais em isolamento como se fosse um locutor de rádio. E o resultado não poderia ser tão engraçado. Vem a garotinha, menina, já ergueu o copo de café, já subiu a garotinha, desceu o copo de café, ela vem agora trabalhando, olhando pro celular, tá com vontade de olhar no WhatsApp, as amigas estão falando sobre quarentena, sobre coronavírus, ela não aguenta mais, já tá com o café levantando, vai garotinha, menina, o que é que você tá vendo? Comente aí, pai, a Odinete, no momento, ela vai dar uma olhada aí no celular, ver se tem alguma mensagem do coronavírus. É isso mesmo, garotinho, isso é áudio dele, o som da sua quarentena. Chega agora nas plantas, o garotinho vai agora nas plantas, agora a primeira planta, meu Deus, ele vai matar a planta afogada. Pra ver o garotinho trabalhando pra esquerda, já passou por cima, comente aí, maninha. No momento ele está aguando das plantas, então ele pega
pega a vasilhinha, aproveita e faça um cafezinho. Isso mesmo, garotinha! E no placar da minha casa, moinha, painho, show! Agora, olha essa história que veio dos Estados Unidos. Um homem que é casado há 60 anos arranjou um jeito inusitado de ver a esposa que está internada com coronavírus. Ele subiu num guindaste e levou junto um bilhete que dizia: "Eu te amo". Nick e a esposa conversaram um pouco e ela deu uma bronca nele, falando que era muito perigoso estar ali. Nick nem ligou. Os dois moram em Massachusetts e se conheceram em 1960. Foi amor à primeira vista. Não seria o coronavírus que iria, claro, separá-los, né? E nesta semana, um veterano de guerra de 97 anos mostrou que é possível se divertir até na quarentena. Ele foi flagrado dançando na varanda de casa ao som de uma música de Justin Timberlake, que, claro, fez o maior sucesso. O veterano da Segunda Guerra Mundial, Chuck Franksky, de 97 anos, chamou atenção nas redes sociais. Ele apareceu na varanda de casa, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, sem sapatos, dançando uma música do astro pop Justin Timberlake, chamada Can't Stop the Feeling, que em português significa Não Posso Parar o Sentimento. O ex-piloto da Marinha Norte-Americana está de quarentena com a esposa Beverly e encontrou na dança uma forma de se exercitar e jogar para longe o mau humor. Esta não é a primeira vez que Chuck faz sucesso na internet. Desde o Natal de 2017, ele aparece fazendo coreografias que já viraram tradição. Essa edição do Hora News fica por aqui. Muito obrigada pela tua audiência, também pela tua companhia. Até mais.